Olá, estamos aqui para falar um pouco sobre agentes públicos, mais precisamente sobre a acumulação de cargos e empregos públicos. O nosso grupo é composto por mim, Ana Cecília, Rui Barros e Sami Larissa. Vamos primeiramente falar um pouco sobre um caso que aconteceu em 2019, onde o Ministério Público pediu afastamento de um servidor público que acumulou cargos na Prefeitura de Piranhas e no Estado. O Ministério Público apurou que Carlos Barbosa Lima acumulou indevidamente cargos de vencimento nas administrações estadual e municipal. Ele exercia o cargo de analista de vigilância sanitária na Secretaria Municipal da Saúde, com carga horária de 40 horas semanais, e também o cargo de agente administrativo educacional de apoio, com carga horária também de 40 horas, onde ele tinha a função de vigilante noturno. O Ministério Público, então, ingressou com ação civil pública e obteve o liminar para afastar o servidor da função de vigilante noturno. Essa liminar foi concedida pela juíza Gabriela Franco, que acolheu o pedido feito do promotor de justiça Luiz Gustavo Alves. O promotor recomendou ao funcionário que ele se demitisse de um dos cargos. Dessa forma, Carlos apresentou à coordenação regional da educação um protocolo de pedido de exoneração do seu cargo estadual, o que levou o Ministério Público a crer que a orientação tivesse sido cumprida. Acontece que meses depois, em uma consulta ao portal de transparência, foi constatado que Carlos ainda exercia ambos os cargos. Então, a representante da coordenação esclareceu ao Ministério Público que o servidor fez o pedido de demissão, porém o pedido não atendia aos requisitos, às normas da secretaria. Então, por essa razão, ele foi notificado para que retornasse com outro documento. O segundo promotor, na ação de ato de improbidade administrativa, foi demonstrada a acumulação indevida de cargos, como também a má-fé de Carlos ao tentar induzir o Ministério Público ao erro. Vale citar um fato muito que repercutiu bastante em 2015, onde 5 mil servidores foram descobertos pelo Ministério Público, também acumulando irregularmente em Alagoas. O Ministério Público solicitou às instituições, né, competentes que notificasse esses 5 mil servidores, tinham servidores acumulando cargos em 2 e até 4 funções diferentes, para que esses servidores fossem demitidos. Agora eu vou passar a palavra para a Rui. Tudo bom? Eu vou falar um pouco sobre a acumulação de cargos, o conceito, a administração pública direta e indireta, sociedades também, e também exceções na acumulação de cargos. Com o surgimento da Constituição Federal de 1988, foram criadas algumas regras para os servidores públicos, seja no âmbito federal, estadual, como também municipal. Um dos pontos citados foi o acúmulo de cargos públicos, que é a situação em que o servidor ocupa mais de um cargo, emprego ou função pública, ou ainda percebe proventos de atividade simultaneamente com a remuneração de cargo, emprego ou função pública da administração direta ou indireta. Após a admissão em um concurso, se ocorrer a efetivação da posse em si, o indivíduo se caracteriza como funcionário público, independente se seja um cargo, função ou emprego. A acumulação de cargos públicos é aplicável aos servidores nos seguintes âmbitos da administração pública: direta, indireta e sociedades. Primeiro, vou falar um pouco sobre a direta. A administração pública direta é formada por órgãos públicos, ou seja, poções de uma pessoa jurídica, a Receita Federal, por exemplo, e inclusive os próprios poderes executivos jurídicos. São exemplos que podemos citar a União Federal, os ministérios, as Forças Armadas, etc. A administração indireta compõe a administração pública indireta às autarquias, fundações, empresas públicas e nenhuma outra entidade, valendo essa regra para todos os entes da federação. E também temos sociedades. Sociedades controladas tanto diretamente quanto indiretamente pelo poder público, ela se caracteriza como uma parte de sociedade na administração pública. Em determinado tempo atrás, era comum ocorrer a acumulação de cargos públicos, pois não existia mecanismo suficiente para controlar milhares de cargos. Atualmente, a situação já não é mais a mesma, pois surgiram diversos bancos de dados que conciliam suas informações para evitar que esse tipo de situação aconteça, ressalvando que, mesmo que seja complicado hoje em dia, não quer dizer que para existir. Como Cecília falou, muitos casos também de vários indivíduos e várias situações em que o acúmulo de cargos ainda persiste.
Mas essa acumulação de cargos tem 4 ressalvas que são exceções nessa acumulação. Eu vou falar um pouco dessas 4. O primeiro é 2 cargos de professor. O segundo é um cargo de professor com outro técnico e científico. O terceiro é 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. E o quarto é juiz, promotor ou procurador de justiça apenas com o de magistério, professor. No primeiro, que é o caso de 2 cargos de professor, prevalece o entendimento de que, havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação de 2 cargos de professores, independentemente da carga horária a ser suportada, respeitando o limite do corpo humano, bem como prevalecendo o servidor público eficiente. O segundo, que é um cargo de professor com técnico e científico, é totalmente possível um servidor exercer uma atividade técnica, contudo, sem que haja essa nomenclatura no nome do cargo. Verificado, então, concretamente o exercício de atividades técnicas, é possível que o mesmo servidor possa ser professor simultaneamente. Em outras palavras, nessa hipótese, assiste o direito do servidor a acumular 2 cargos. O terceiro é 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. De acordo com o entendimento do STF, é possível uma servidora acumular simultaneamente um cargo de 30 horas semanais e outro com 40 horas semanais, totalizando 70 horas, ambos ligados à atividade típica da área de saúde. E o quarto é juiz ou promotor ou procurador de justiça apenas com magistério, que é o professor. De acordo com o artigo 38 da Constituição Federal de 88, havendo compatibilidade de horários, assiste direito de acumular as funções de vereador em um cargo ou emprego ou função pública. Anota-se, contudo, não havendo a compatibilidade de carga horária, deverá o vereador afastar-se do cargo desempenhado, sendo-lhe facultado escolher entre a remuneração do cargo ou da função legislativa. Lembrando que só poderá optar um magistrado a exercer a docência, além da atividade judiciante. Evidentemente, todas as possibilidades de acumulação de cargo devem observar a eficiência dos serviços públicos prestados. Ou seja, quando um acúmulo do cargo significar prejuízo na eficiência do servidor público, seja por desgaste físico, emocional, mental, volta-se apenas à ocupação de um cargo público. Vou passar um pouco agora a palavra para a Sânia agora. Obrigado. Olha, agora eu vou falar sobre prazo após a ciência da acumulação e a questão da aposentadoria. Como é que seria configurado aí um agente ganhar a aposentadoria de um cargo e a remuneração de outro cargo que seja efetivo no momento. Mas falando sobre a ciência, depois da ciência da acumulação, o servidor ele deve ser notificado por intermédio de sua chefia imediata para apresentar uma opção dentre os cargos que ele acumula. E o prazo para isso é de 10 dias. Logo, quando se tem essa ciência da acumulação, a legislação acredita ainda na boa-fé da pessoa e, dentro do prazo, permite que esse agente opte por um daqueles cargos ou empregos públicos e o outro, o não escolhido, será exonerado. Daí, se não optar, é que se abre um processo administrativo sumário e, se detectada a acumulação ilegal, o servidor será demitido de todos os cargos ocupados. Então, por isso, se a pessoa, nessa fase que se abre o processo administrativo sumário, for brigar, né, justificando, por exemplo, que a sua carga horária bate dos 2 acúmulos, né, não adianta justificar se não tiver certeza que a sua função é legal, esse acúmulo é legal. Porque se for mesmo ilegal, ao final do processo, se o agente perder, ele será demitido de todos os cargos, funções ou empregos que prestam à administração pública. Então, agora sobre a questão da aposentadoria, a dúvida é se há a acumulação de um agente só receber a aposentadoria de um cargo que ele já exerceu, né? E está exercendo outro, efetivamente, agora, e sendo remunerado por esse cargo. É possível, sim, a acumulação ocorrer, é uma acumulação legal, porque quando se ocorre a acumulação da aposentadoria do regime próprio da Previdência do Servidor com a remuneração de um cargo efetivo, respeitando o teto remuneratório, é legal.
né, de acordo com o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal de 88. Agora, o importante, o que se deve atentar é que serve o teto remuneratório, a questão da compatibilidade da carga horária e as profissões que podem ou não ter esse acúmulo de função, que foram citadas por Rui. Né? Então, com isso, eu acho que terminamos aqui, damos fim a toda essa explanação do que se deve falar sobre, né, a questão da acumulação de cargo ou funções públicas. E passo a palavra agora para a minha amiga Cecília. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, viu?